Questão 166 da prova amarela de 2020. O artista gráfico holandês Maurits Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado nessa figura que vocês estão vendo. Aí eu vou continuar a leitura para ver como é que a gente faz essa construção. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida, ou seja, tudo começa com esse quadrado, a medida do seu lado vale 1. Então a gente começa com ele para fazer as próximas imagens, os próximos quadrados. Vamos ver como é feita essa construção. O segundo quadrado é construído sob ele, ou seja, abaixo dele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado. Isso significa que eu vou pegar a base desse primeiro quadrado, vou pegar o ponto médio, e a partir desse ponto médio é que eu construo esse outro quadrado que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar estranho. Continuando a leitura. Essa sequência de construção se repete recursivamente, ou seja, para construir o terceiro, você vai fazer o mesmo processo. Pega a base do segundo, toma o ponto médio e aí faz o próximo quadrado. Aí vem a pergunta: qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Observe, eu vou montar aqui uma sequência. O primeiro quadrado que vocês estão vendo, o PRST, ele tem lado medindo 1. A partir da base dele, a gente pegou o ponto médio e construiu o próximo quadrado. Ou seja, o próximo quadrado, o lado é a metade do primeiro. Por isso que o lado do próximo é 1 sobre 2. Aí eu vou colocar aqui na sequência a próxima medida, 1 sobre 2. Depois vem a próxima. A próxima medida é 1 sobre 4. Medida do lado do terceiro quadrado. No quarto quadrado, qual a medida do seu lado? Você vai pegar 1 sobre 4 e dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, pela fração 1 sobre 2. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 8. E aí você continua. O próximo dá 1 sobre 16, 1 sobre 32 e assim sucessivamente. Vou colocar uns 3 pontinhos para representar isso. O que a questão está pedindo é a medida do lado do centésimo quadrado. Eu vou simbolizar essa medida com a 100. O centésimo termo dessa sequência. Essa sequência vai continuar, mas eu quero saber quem é o centésimo. Essa sequência que vocês estão vendo é uma progressão geométrica, que a gente batiza carinhosamente, chama carinhosamente de PG. Nas progressões geométricas, a gente tem uma razão, que a gente simboliza na PG com a letra Q, na PA a gente simboliza com a letra R, na PG a gente costuma simbolizar com a letra Q. Bom, a gente simboliza ela com a letra Q, e a razão é um número que se obtém dividindo um termo qualquer, a partir do primeiro, pelo termo anterior, pelo seu antecessor. Por exemplo, se você dividir 1 sobre 2, que é o segundo termo, por 1, dá 1 sobre 2. Não precisa fazer a divisão, você pode só observar a sequência e pensar da seguinte maneira: por que número eu estou multiplicando para obter o próximo? Esse número é a razão, o número que você multiplica e obtém o próximo na sequência. Tá bom? Então, 1 sobre 2 é essa razão. Você quer o centésimo. Tem uma fórmula chamada fórmula do termo geral de uma PG. Ela diz o seguinte: para obter o termo geral, o enésimo termo, você vai pegar o primeiro e multiplicar pela razão elevado a n menos 1. Você não precisa lembrar dessa fórmula para responder esse problema, mas assim vai diretamente. Centésimo termo, só basta substituir o n por 100. Trocou onde tem n por 100, o A1 continua sendo A1, e o Q vai estar elevado a 100 menos 1, que dá 99. Agora eu substituo o A1, que eu sei que vale 1, e a razão, que eu sei que vale 1 sobre 2. Vamos fazer essas substituições. O A100 é igual. Primeiro termo vale 1, vezes a razão, 1 sobre 2. É importante colocar entre parênteses, porque isso tudo vai estar elevado a 99. Multiplicar por 1 não altera em nada, de modo que a resposta vai dar simplesmente 1 sobre 2 elevado
1 sobre 2, aí eu coloco 1 sobre 9, né? 1 sobre 2 elevado a 99, que a gente reconhece como sendo o item B, é o item correto dessa questão. Se você não lembrar da fórmula do termo geral do OPG, dá para raciocinar e chegar na resposta correta. Do seguinte modo, você observa que o primeiro termo é 1. O segundo termo, A2, isso é um A2, tá? Ele vale o 1 multiplicado por 1 sobre 2. O terceiro termo, vocês observam que é o 1 vezes 1 sobre 2, ou seja, é o termo A2, vezes o próximo, vezes 1 sobre 2, que é a razão. Ou seja, isso aqui vai dar 1 vezes 1 sobre 2 ao quadrado. E aí você vai continuando o raciocínio desse modo. Você sempre vai observar que o número que está aqui no subíndice aparece aqui em cima, descontado 1. 3 menos 1. É por isso que na fórmula do termo geral, quando aqui tiver um n, aqui vai estar o n menos 1. Vocês conseguem observar isso aqui também. O A3, 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 2. Então, observando que é sempre um número a menos, você poderia chegar à conclusão de que o A100 seria 1 vezes 1 sobre 2 elevado a 99. Essa é uma outra maneira, se você não lembrar da fórmula do termo geral. Tá bom? Então, questão 166, a resposta correta é o item B.